negócio está em inglês. Bom, gente, só voltando a repetir, a voz está ok, né? Como eu disse a vocês, hoje nós estamos trabalhando de forma muito improvisada. Revisão do Enem. Ok, vamos lá. Gente, a primeira questão que eu trouxe para vocês, para a gente relembrar alguns pontos, essa nossa primeira questão, ela se refere à demografia. Um assunto muito recorrente durante o ano, certo? Muito recorrente durante os vestibulares, muito recorrente na nossa prova. Professor, eu vou encontrar uma questão de demografia? Vai. Qual questão de demografia? Se fosse para eu apostar em uma questão, e se eu tivesse elaborando uma prova para vocês, eu colocaria muita questão de densidade demográfica. Eu colocaria questões relacionadas à taxa de mortalidade. Temos que levar em consideração o seguinte, gente. Nós estamos fazendo uma prova de 2020, certo? Onde essa prova de 2020, nós tivemos um ano praticamente parado, porém com muita coisa que aconteceu. Então, vamos trabalhar isso. Se liguem. Tivemos essa semana 200 mil pessoas mortas. Tivemos nessa semana a marca de quantos milhões de infectados. Ou seja, é uma marca muito pesada, muito forte para tentarmos entender a questão demográfica. Nós tivemos um ano onde as cidades foram paradas. Professor, vai cair questões de cidades? Muito provavelmente. Nós tivemos uma questão onde um ano onde a nossa indústria parou, onde as redes de cidades pararam, onde o comércio parou, onde o fluxo migratório parou. Professor, você apostaria em questões relacionadas a isso? Sim. Vai estar na prova de vocês. Então, vocês têm que perceber que questões relacionadas à demografia vai estar na prova de vocês. Questões relacionadas à densidade demográfica vai estar na prova de vocês. Então, se liguem nisso. Tem dúvida relacionada à demografia, à população? Tire suas dúvidas, que isso vai ser questões. Migrações, gente, a gente viu que as migrações elas foram interrompidas no planeta, ainda são. Nós, brasileiros, não podemos, em determinado momento, ir para os Estados Unidos. Então, a questão migratória ela foi interrompida por conta do vírus. Então, estão se ligando? Do mesmo jeito que o ano passado, eu conversei com meus alunos do ano passado, dizendo que o ano passado era um ano que a questão de pirâmide etária, por conta da reforma da Previdência, a questão da idade, das questões demográficas relacionadas a idosos e jovens, e estava tudo isso na prova. Do mesmo jeito que, logicamente, esse ano, nós vamos encontrar questões de demografia muito pesada na prova. Questões relacionadas a migrações, questões relacionadas a redes de cidade, questões relacionadas à densidade demográfica, isso vai estar na nossa prova. Então, o que é que a questão ela nos mostra? A questão ela está nos mostrando da seguinte forma. Vamos ler aqui. Deixa eu tentar colocar aqui, tá? Só um minuto. O bônus demográfico, essa questão eu acredito até que eu já passei para vocês, mas ela é muito importante para retratarmos esse assunto. Essa foi uma questão do ano passado, 2019, 2020. Ela fala de questões demográficas. Essa questão está relacionada a bônus demográfico. O que é um bônus demográfico? Só para a gente pensar da seguinte forma.
Vocês lembram que trabalhamos regionalização. E a partir da regionalização trabalhamos toda uma progressão demográfica. Ou seja, um Brasil colônia, com alta taxa de mortalidade, alta taxa de natalidade. Depois chegamos a um Brasil indústria. Isso aí já a partir de 86, 64, um pouquinho mais para trás. A partir de 64 em diante, onde o Brasil torna-se um país urbano. E toda essa questão demográfica e a industrialização estão relacionadas. A gente viu muito isso no nosso dia a dia. Eu sempre retratei junto com vocês que a indústria está diretamente relacionada à qualidade de vida, que está completamente relacionada à demografia. Se eu tenho uma qualidade de vida, automaticamente a minha população se torna uma população estável. Então é muito importante entendermos isso, que tudo está interligado. Demograficamente, está interligado ao desenvolvimento de uma determinada área. E vocês sabem que eu sou um defensor de um país industrializado, um país que, com uma indústria desenvolvida, nós temos qualidade de vida e, automaticamente, nós temos uma organização regional. Então, tudo está interligado. Então, quando a gente vê essa questão que fala de bônus demográfico, o que é um bônus demográfico? Cara, eu tinha uma alta taxa de natalidade. Depois chega a indústria e essa minha taxa de mortalidade ela cai, mas a taxa de natalidade ela está gigante. Nós trouxemos planilhas, nós vimos ali que tínhamos quase 6, 7 filhos por mulher. E, de repente, aquela taxa de mortalidade que era muito alta, ela cai. Então, nós tivemos um boom demográfico. Uma grande quantidade de pessoas nascendo na década de 80. Isso traz, claro, consigo um cálculo por pessoa, um cálculo per capita do país. E na medida que a gente consegue diminuir essa taxa de natalidade, nós ganhamos o que chamamos um bônus. Que é isso que a questão nos traz, um bônus demográfico. Se liguem muito da nomenclatura das questões. Se você vê, a gente não saiu da primeira frase, nós não saímos da primeira palavra e já estamos discutindo todo um relacionamento demográfico que existe, que existiu e que nós temos que desenvolver isso nas questões. Isso tanto para o UPE quanto para o UFPE. A palavra, ela nos traz consequências do desenvolvimento da questão. Então, o que é um bônus? É um ganho. O que é demográfico? Eu ganhei demograficamente. Demograficamente é pessoas. Eu ganhei pessoas. Ou seja, eu tinha um cálculo de X pessoas que estavam crescendo de forma geométrica e, de repente, isso cai. Então, aquele meu cálculo de crescimento populacional ele diminui. Então, eu ganho relacionado ao crescimento demográfico. Então, é importante isso. É importante entendermos isso. É importante entendermos que, demograficamente, tudo está relacionado. Então, gente, caiu questão relacionada à demografia, pensem no desenvolvimento histórico regional, que está interligado. Ou seja, a indústria surge, com a indústria surgem as cidades, com as cidades surge qualidade de vida, surge desenvolvimento na saúde, surge desenvolvimento na educação, as pessoas morrem menos com doenças e assim por diante. Tudo está relacionado à questão demográfica. Então, a questão ela me traz o seguinte, que um bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução de números de filhos por mulheres, lembra do período que eu falei agora há pouco? A estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Por que é o crescimento econômico? Porque não tem uma grande quantidade de pessoas para distribuir de forma per capita o meu PIB. Se nasce menos pessoas, eu vou ter um ganho econômico nisso aí. Entendeu? E com esse ganho econômico, o que é que eu vou investir? Com esse ganho econômico dessa parte demográfica, aonde é que eu vou ajudar o meu país? Então, é isso que a questão traz. Ou seja, a ação estatal que contribuiu para o aproveitamento do bônus é estímulo A. Ou seja, o que é que o Estado pode estimular a partir desse ganho demográfico? Aí você vai, caramba, é uma questão simples, porém complexa. Ó,
É isso, professor. Simples e complexa. Mas porque a questão ela faz a gente raciocinar determinados pontos que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Aonde é que vamos chegar? Isso nós estamos falando de características normais, né? Hoje nós estamos vivendo algo anormal, então a gente desconsidera. Então vamos ver. A alternativa ela diz o quê? Atração de imigrantes. Poderia ser, professor? Poderia. Mas será que um bônus geográfico, um bônus demográfico, ela vai nos trazer uma atração de imigrantes? Ou seja, o que é que a questão diz? Com o bônus, qual é a ação do Estado? O que é que o Estado, vamos lá, Brasil, vai investir? Será que com esse bônus o Brasil vai investir em imigrantes? Não tem lógica. Será que com esse bônus o Brasil vai investir em elevar a carga tributária? Não tem lógica. Será que ele vai investir na qualificação de mão de obra? Opa, isso é um investimento viável. A letra D, será que o Brasil vai investir em admissão de exilados políticos? Será que eu, com esse investimento, eu vou trazer exilados políticos para o meu país? Não tem lógica. Entendeu como é que você vai raciocinar uma questão? A letra E, concessão de aposentadorias. Gente, não tem nada a ver. O Brasil vai conceder aposentadoria. A gente está falando de taxa de natalidade, de uma diminuição de taxa de natalidade. A gente não está falando de taxa de mortalidade relacionada à aposentadoria. Então, o investimento direto que a questão mostra é na qualidade. E qual é a qualidade que eu falei para vocês? Qualificação de mão de obra. Investimento no próprio país. Cara, quando você pega uma questão e começa a raciocinar dessa forma, você não tem, ou seja, você consegue diminuir substancialmente o erro. Ah, professor, mas eu não tenho muito tempo. Eu sei que você não tem muito tempo. Mas, como eu disse, você segue um raciocínio. Gente, é muito simples. Geografia não tem nada complexo. Geografia é simples. E qual é a simplicidade? A simplicidade é você traçar uma linha histórica geográfica. Só isso. É simples. É por isso que quando a gente começa a falar de geografia humana, eu começo a falar com vocês relacionado à regionalização, porque isso tem tudo a ver. Como o Brasil foi descoberto, as capitanias hereditárias, como cada região desenvolveu de forma diferente, como foi descoberta de forma diferente. A partir daí, beleza, nós temos ali a chegada do rei, a chegada dos governadores, e a partir daí o nosso país começa a crescer. Mas nós só realmente nos desenvolvemos a partir da década de 90, a partir da década de 80, a partir da década de 60. Por que eu estou falando de trás para frente? Porque a nossa industrialização é industrialização tardia. Enquanto a Inglaterra, enquanto a Europa, enquanto os Estados Unidos estavam sendo desenvolvidos ali a partir do século XVIII ao início do século XIX, século XVIII começou ali na Europa e século XIX nos Estados Unidos, nós só viemos desenvolver a nossa indústria no meio do século XX. Nós tivemos uma industrialização tardia, automaticamente nossos processos de desenvolvimento são tardios. Beleza, gente? Se ligaram aí. Demografia, assunto muito, muito importante para a nossa prova. Certo? Se vocês tiverem que dar uma revisada, uma lida, uma coisa, olhem com carinho demografia. Ok? Então, como eu falei, essa foi uma questão, uma análise de uma determinada questão de demografia, certo? Então, qual é o nosso primeiro bate-papo aqui com relação ao nosso ano? Como eu disse a vocês, geografia está muito relacionado aos temas do ano, certo? Então, tivemos no mês de janeiro algumas características bem relevantes, certo? Porque geografia não é só o assunto, ele também traz atualidade. E nessa atualidade, nós tivemos dois pontos bem relevantes para tratarmos. Primeiro, é uma questão bem interessante, que foi no mês de janeiro, que foi quando tivemos uma queda do avião ucraniano, né, que foi abatido, certo, na Ucrânia. E toda
essa derrubada desse avião, ele traz algumas características bem relevantes, principalmente ao mundo árabe. Então vamos se ligar nisso aí, tá, gente? Porque tivemos alguns fatos importantes entre o mundo ocidental e o mundo oriental, mais direcionado ao mundo árabe, certo? Esse avião ucraniano, nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas canadenses nele e também iranianas, e sabemos um grande problema entre a Ucrânia e o Irã, né? O Irã querendo dominar a área, a Ucrânia ali também, e toda aquela, não só o conflito país, mas também aquele conflito étnico. Então, isso são assuntos que, na prova, pode vir sendo retratado de uma forma ou de outra. Então, essa queda desse avião foi o início do ano bem conturbado entre o mundo ocidental, o Canadá culpando a Ucrânia culpando o Irã, e todo aquele conflito ideológico e também étnico relacionado ao nosso ano. E outro ponto que eu quis trazer foi também que no mês de janeiro, no começo do mês de janeiro, nós tivemos 2 terremotos muito expressivos, que foi um terremoto que aconteceu na Turquia e outro que aconteceu no Caribe, né? Tivemos algumas dezenas de mortos nesses terremotos. E por que eu trouxe esse ponto importante? Peraí, tá, gente, que Gabi está entrando. Boa noite, senhorita. É porque hoje nós estamos improvisados e eu não estou conseguindo olhar a tela, entendeu? Por isso que você ficou aí esperando a gente pedir. Mas desculpe, viu? Vamos continuar a nossa aulinha. E então, um assunto que me traz, e já vou puxando isso com vocês, é, é o terremoto, gente. Um assunto muito relacionado à formação geológica do nosso planeta. Quando falamos em terremoto, se você observar, no mês de janeiro tivemos esse terremoto na Turquia e no Caribe. E vocês vão ver que nas nossas nos próximos slides, nós vamos ver um segundo terremoto que aconteceu bem próximo aqui das Américas, né? Que foi no México. E o que é importante a gente falar sobre terremoto? É lembrar dos processos endógenos e exógenos relacionados à formação geológica do nosso planeta. Eita, professor, que nome complicado da gota. Por quê? Nós temos que pensar da seguinte forma. Ano passado, sempre, olha, gente, se liguem. Outra dica aí que o tio vai lhe dar. Se liguem aí. As provas, elas são cíclicas. Eu sempre começo o ano falando, vocês sabem aonde vocês estão entrando, vocês sabem aonde vocês estão se metendo. Por quê? Porque para você fazer uma prova, estratégia de novo. Quando você vai fazer uma prova, você tem que conhecer a prova que você vai fazer. Você vai conhecer o que eles pedem. Então, as provas, elas são cíclicas. Assuntos se repetem. Níveis de assuntos se repetem. Certo? Nós temos questões de nível A, B e C. Questões de nível fáceis, médios e difíceis. Agora, tudo é cíclico, tudo se repete. Não se repete a mesma questão, mas o mesmo conceito. Se liguem nisso. Então, na prova, diga aí, Gabi, pode falar. Agora fala no microfone que aqui hoje a gente estamos improvisados aqui, meio embaçado. Fala aí. Oi? Oi, oi, oi. Ah, tá sem microfone? Ah, beleza. Eu vou botar ela aqui. Valeu. Entrou? Ok, Camila. Boa noite. Desculpa aí, porque, como eu disse, nós estamos trabalhando de forma improvisada. Meu computador hoje deu pane. E eu estou trabalhando aqui com 2 celulares para tentar dar uma melhor qualidade para vocês, beleza? Gente, se vocês verem alguém querendo entrar nos grupos, vocês me avisam, por favor, porque eu estou aqui concentrado e termino não olhando os grupos de Zap nem o bate-papo. Aí vocês mandam aqui no bate-papo para mim. Querem entrar aí, eu volto e deixo a pessoa entrar, tá bom? Me ajudem aí nesse trâmite. Então, vamos voltar aqui. Então,
Ano passado, caiu uma questão relacionada, que não sei se vocês observaram, mas eu já trouxe essa questão para a sala de aula, que o ano passado veio uma questão sobre a Pangeia, que tem uma imagem, a questão, eles botam um texto bem interessante, bem bonito lá, falando das divisões geopolíticas dos países, que não sei o quê, e a imagem da Pangeia. Ou seja, na prova, eles colocaram uma relação geoestrutural com os países, ou seja, como é que os países hoje estariam juntos, né, classificados, se o nosso continente fosse um só com a Pangeia. Então, como eu disse a vocês, as coisas são cíclicas. Então, um ano que nós tivemos desastres ocorridos através de terremotos, vamos entender o fenômeno. Vamos entender como acontece esse processo. Nós trabalhamos isso muito na parte de geomorfologia. Como é o processo endógeno? Montanhas, como é formado as montanhas? Montanhas são formações rochosas provenientes de choque de duas placas tectônicas. Vamos lembrar do conceito de tectônica de placa e deriva continental. São coisas que a gente vê e não leva muito em consideração. Mas caiu Pangeia ano passado. A UPS sempre cai. Não é porque eu estou no SSA2 que não vai cair questões de geomorfologia. Vai cair sim. Pelo menos 2 questãozinhas de geomorfologia vai estar na prova de vocês. Então, nós temos que nos ligar nessa complexidade. Saber que a geografia física ela está interligada à geografia humana. Como essa questão do ano passado, eu dei o exemplo para vocês. Então, os terremotos acontecem através de quê? Do choque de placas. Lembra que no começo do ano nós trabalhamos uma questão que eu trouxe algumas diferenças de placas tectônicas, chamado de efeitos orogenéticos, certo? Quando aquelas placas elas se chocam, provocam um determinado abalo que se estende ao seu redor automaticamente, a formação de um determinado terremoto. A formação de um maremoto que a gente chama de tsunami. Então, isso está diretamente relacionado ao quê? A tectônica de placas. Isso aí está direcionado ao quê? A teoria da deriva continental. Só para lembrar, o que é a deriva continental? A deriva continental é que nós tínhamos um grande continente chamado de Pangeia. Esse continente ele se divide em 2, depois ele se divide em 5, depois ele se divide no resto, formando a atual conjuntura de continentes que nós conhecemos. E a tectônica de placas, que as placas estão sempre em movimento. Né? Algumas placas estão se afastando uma da outra e outras placas estão em choque. Um ponto importante a lembrarmos é que a nossa placa, que é a placa sul-americana, ela está em choque com a placa de Nazca e a placa do Pacífico. E distanciando da placa africana. Então é importante entendermos que essa movimentação de placas ela vai sempre estar em nossas provas. Então não vamos deixar isso de lado. E como eu disse, são fatos que aconteceram durante o ano e que as pessoas que estão formulando nossas provas, elas levam em consideração isso. Então, se você tentar, professor, eu quero um Graben, eu quero um Rust, tudo que a gente viu lá no começo do ano, dá uma folheadazinha na nossa apostila, dá uma folheadazinha lá nos slides que eu deixei para vocês, nas fichas que eu deixei para vocês, que vocês vão lembrar, certo? Como eu disse a vocês, nós estamos na semana de prova, nós não temos tempo de estar dando assunto, nem relembrando, só estamos trazendo pontos, como eu disse a vocês, para vocês, isso aqui eu não lembro direito, então eu vou buscar essa informação. Então, essa formação de tectônica de placas, deriva continental, formação de relevo, isso sempre é lembrado nas nossas provas. Beleza? Março, gente. Eu pulei fevereiro, porque fevereiro foi quando foi descoberto o corona, não sei o que, não interessa. Mês de março, nós tivemos 2 grandes fatos importantes, certo? E o primeiro fato importante é um circuit break. Por que isso é um fato importante? Porque nós sabemos que hoje, vocês sabem, né, que a gente vem conversando isso durante todo o ano. Eu sempre relaciono o novo capitalismo ao capitalismo financeiro, certo? O capitalismo da bolsa de valor, o capitalismo das empresas que têm mercado aberto.
Ou seja, hoje os grandes empresários estão mais preocupados em colocar sua empresa no mercado aberto do que estar produzindo. Então, o mundo está direcionado ao capital financeiro. O capital financeiro não tem país, não tem locais. Ou seja, as pessoas podem investir no Brasil, como amanhã decidir tirar o dinheiro do Brasil e jogar para os Estados Unidos, como tirar dos Estados Unidos e jogar para o Japão, e não interessa. Aonde for melhor e mais conveniente para o crescimento do mercado e do dinheiro dessas pessoas, eles vão levar. Quem são essas pessoas? Quem é o mercado? Quem são esses grandes fundos de investimento? Tudo isso, se você observar, está relacionado às questões ambientais, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Beleza? Então, isso foi um fato muito importante, que foi quando, por conta do coronavírus, as bolsas de valores despencaram. Tivemos uma queda aí durante o ano, chegou a quase 50%, 45%, 40%. Então, isso foi muito relevante porque muitas pessoas quebraram, muitos empresários quebraram, mas também muitos empresários enriqueceram. Então, esse é um fato muito relevante que trouxe à tona o problema coronavírus. Foi a partir desse fato. E um outro ponto que eu gostaria também de tratar com vocês é lembrar da crise do petróleo, que também foi um dos fatores que provocou o circuit break. Foi quando nós tivemos aquele problema entre Rússia e a OPEP, né, que são os países desenvolvedores de petróleo ali do Oriente Médio. Quando os países do Oriente Médio decidiram diminuir a sua produção, né, por conta de todos os lockdowns que estavam acontecendo. E a Rússia começou aquele grande conflito, também que é um grande produtor de petróleo, em não querer diminuir sua produção e todo aquele conflito que a gente já até conversou em sala de aula. Então, a crise do petróleo foi um grande problema também que aconteceu, que ajudou a impulsionar a crise global que começou o ano. Então, se liguem aí nisso aí, tá? Inclusive, quando falamos de fonte de energia, eu falei um pouquinho também sobre como se forma o petróleo, né? Combustível fóssil. Falamos aí sobre os combustíveis fósseis, sobre os combustíveis não fósseis, né? E assim por diante. Então, são assuntos muito importantes. Beleza? E vamos para a nossa segunda questão. Eita, olha, uma questão de... Ai, 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 ai. De que, gente? Fuso horário. 3 assuntos também, como eu disse a vocês, são cíclicos, né? A nossa prova é cíclica. Então, de novo, eu trago para vocês aqui uma dica. Eu trouxe uma questão de fuso horário só para a gente relembrar fuso horário, mas essa questão cíclica, ela pode se desenvolver. Pode vir uma questão de fuso horário, pode vir uma questão de escala cartográfica, pode vir uma questão de projeção cartográfica. A cartografia sempre está presente nas nossas provas. Então, eu trouxe uma questão direcionada a fuso horário, que é para a gente entender. Gente, nós fizemos vários exercícios em sala sobre fuso horário, e vocês viram que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É raciocinar como você raciocina matemática. É muito simples, veja só. Vamos pensar aqui nessa questão específica. Uma família partiu de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onde está Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Oh, Rio Grande do Sul, está aqui, beleza. Se eu observar, olha só, gente, se liguem só. De novo, o Brasil tem quantos fusos? O Brasil, especificamente, nós éramos para ter 4, mas nós temos 3 fusos, certo? Nós temos o fuso... Aqui é um mapa mais antigo, certo? O primeiro fuso, que seria esse aqui, que é o de Fernando Noronha. O segundo fuso é esse aqui, onde pega esse meio do Brasil todinho aqui, ó. Essa parte aqui todinha. Ok? E o nosso terceiro fuso... é esse fuso aqui, ó, que pega a região norte. Verdinho aqui, ó. Então, nós temos aqui, configurado no Brasil, 3 fusos horários. Ok? Sabendo que, vamos lembrar, cada fuso relaciona 15 graus. Cada fuso relaciona 1 hora. Ok? Para a direita, eu somo. Para a esquerda, eu subtraio. Regra simples de fuso horário. Ok? Então, vamos lembrar. O que é que ele está dizendo na questão? Que
a família... Cadê minha seta? Achei. Que a família saiu de Porto Alegre às 8 horas do dia 1 de janeiro de 2010. Ou seja, aqui em Porto Alegre, são que horas? Outra coisa, eu já falei isso para vocês. Questões relacionadas a fuso horário, questões relacionadas à escala cartográfica e até a projeções, dependendo do tipo de questão, são questões mais complexas relacionadas à geografia. Caiu questões relacionadas a esses assuntos, deixa para depois, faz as outras, depois volta para ela. Só não esquece de voltar, tá? Mas são questões mais complexas, beleza? Então, o que é que ele está dizendo? Que aqui no Rio Grande do Sul, são 8 horas, né? 8, eita, 8 da gota serena. 8 horas do dia 1 de janeiro. Perfeito. Portanto, dentro do período de vigência no horário de verão, vê só, quando cai horário de verão, provavelmente não irá cair, porque nós estamos desde o ano passado sem horário de verão, mas eu trouxe essa questão porque eu achei uma questão interessante, certo? Não se desesperem. Faça o fuso de forma normal e no final você tira ou acrescenta a hora de acordo com o horário de verão. Simples assim. Portanto, dentro do período de vigência do horário de verão. Com o destino a Belém do Pará. Onde é que está Belém? Está aqui, ó, no Pará. Então, eu vou sair do Rio Grande do Sul em direção a Belém. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel, ou seja, então, normalmente, se você observar, nós trouxemos algumas questões de fuso horário, mas a gente traz normalmente com avião. Essa questão é com carro. E terá duração de 56 horas. Qual o dia e a hora de chegada da família na capital paraense? Vê só. É uma questão simples. Primeira coisa que você vai observar, qual o fuso? O Rio Grande do Sul, ele está dentro do fuso de Brasília, tá vendo? Que é o nosso segundo fuso. E Belém do Pará também está no fuso de Brasília. Se as duas estão no mesmo fuso, que é o nosso segundo fuso, tanto o destino como a origem está no mesmo fuso. Então eu não vou ter diferença de hora. Entenderam? Eu não vou ter diferença de fuso horário, porque eles estão no mesmo fuso. Não interessa se é horário de verão ou não é horário de verão. Porque eles estão no mesmo fuso. Eles estão na mesma hora. Então, o horário de verão e o fuso horário é irrelevante. Então, o que é que eu vou fazer nessa questão? Simplesmente contar as horas. Quanto tempo de distância? 56 horas. Se ele saiu às 8 horas da manhã, olha só, você está lá no corre-corre. Você sabe que um dia tem 24 horas, não é isso? Se um dia tem 24 horas, 2 dias tem o quê? 48 horas. Então, ele vai durar mais de 2 dias para fazer essa viagem. Ou seja, são quanto tempo de viagem? 56. Então, 48 para 56 dá 8 horas. Então, vão ser 2 dias mais 8 horas. Entendeu? Ou seja, se ele está aqui no dia 1, 24 horas é dia 2, 48 horas é dia 3. Se é 8 horas que ele saiu, eu vou ter mais 8 horas. 8 e 8, 16. Então, dia 3 às 16 horas. Alternativa correta, alternativa D de dado. Entenderam? Não tem segredo. Se fosse uma questão relacionada a fusos diferentes, relacionado a avião, a viagens, o raciocínio é o mesmo. Não tem diferença. Você segue o mesmo raciocínio que fizemos essa questão. Mas eu trouxe de novo para relacionar a prova. A prova é ciclo. Existe a possibilidade de cair uma questão de fuso horário? Sim, existe. Assim como existe uma possibilidade, no lugar de fuso horário, cair uma questão de projeção, cair uma questão de escala cartográfica.
caiu uma questão relacionada a diferenças de escala, de mapas e cartas cartográficas. Isso é um ciclo, e elas se repetem. Então, se liguem aí. Um desses tipos de questão vai estar na prova de vocês. Então, continuando, no mês de abril, relembrando aqui alguns pontos, né? No mês de abril, nós começamos a quarentena no Brasil, é um fato importante. Se vocês observarem, esses fatos, eles podem vir junto com algumas características até de redação. Se liga nisso aí, porque a redação normalmente surge a partir de problemas identificados geopoliticamente durante o ano. Então, vamos se ligar nisso aí, tá? No mês de maio, nós tivemos o quê? Isso é um tema muito relacionado, isso é um tema muito relacionado à questão racial. Foi um tema muito batido e ainda está sendo muito batido no nosso dia a dia, que foi os protestos contra o racismo, né, com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, e desencadeou também uma sequência de protestos no Brasil. Isso pode trazer temas de redação muito importantes, como o problema do racismo, o problema estrutural no Brasil, o problema dos protestos no Brasil e no mundo. Ou seja, se você observar vários temas relacionados a essa problemática de George Floyd, pode trazer um questionamento para a nossa redação de domingo. Então, nós temos que estar prontos para, a partir dos fatos geopolíticos durante um determinado processo, esses fatos geopolíticos virem do nosso tema de redação. Vocês trabalharam diversos temas durante o ano. Então, se liguem no dia a dia, nos noticiários, nesses acontecimentos, porque são eles que trazem a nossa resposta do dia da redação. A leitura, né, o nosso dia a dia. Então, se liguem aí, tá? Porque esses protestos de George Floyd nos Estados Unidos, eles encadeou várias coisas, gente. Você vê, até o basquete americano foi influenciado, eles pararam por conta dos protestos de George Floyd. Os Estados Unidos pararam. E a consequência também, uma das consequências, claro, além do coronavírus, que era muito forte, e isso também é uma consequência da saída de Donald Trump do poder esse ano. Então, se você ver, esse acontecimento é um acontecimento muito direto, muito relativo. Então, se liga nesse acontecimento aí, tá? Bom, outra questão está relacionado ao nosso conhecimento de bioma. É importante, gente, a gente ter mais ou menos como é configurado os nossos biomas, tá? E entre esses biomas, nós temos que estar em mente a característica de cada um. Se eu perguntar para vocês agora, me deem a característica do bioma Caatinga. Como vocês iriam me retratar o bioma Caatinga? Se eu perguntar para vocês, me deem a característica do bioma Pampas. Os Pampas gaúchos, os campos sulinos, que é a mesma coisa. Se eu perguntar para vocês, me deem a característica do Cerrado brasileiro. Como é que vocês me dariam essa característica desse bioma? É muito importante entendermos a característica do bioma de forma clara. Essa é uma questão do ano passado. Não, desculpa, essa é uma questão de 2018 da UPE, mas que retrata um grande problema que vivemos esse ano. Vamos ler essa questão para vocês verem. Ó, galera do SSA2, isso foi uma questão do SSA2 do ano passado, hein? Na categoria de uma grande, relativamente complexa planície de coexistência detrítico aluvial, esse compartimento de relevo inclui ecossistemas do domínio do Cerrado e ecossistemas do Chaco. Vê só. Dá uma parada e pensa. Eu estou falando de um ecossistema que eu tenho característica
do Cerrado. Onde que está o Cerrado? Na região centro-oeste. E que também me traz característica de um ecossistema chamado Chaco. O que é o Chaco? Só para lembrar vocês. O Chaco é nada mais nada menos do que uma extensão dos pampas sulinos, dos campos sulinos. Ou seja, na região da Argentina, na região do Rio Grande do Sul, ele é conhecido como pampas, como campos. Quando esse bioma ele adentra o Paraguai, esse mesmo bioma ele é conhecido como Chaco paraguaio. Então, eu tenho um determinado bioma, uma determinada categoria que eu tenho parte dela uma região do Cerrado e parte dela de uma região do Chaco. Cara, eu já podia parar na questão por aqui, que só existe um bioma que poderia me trazer uma divisão de 2 biomas desse. Mas vamos continuar. Além de componentes bióticos do Nordeste seco e da região periamazônica. Cara, vê a complexidade de bioma. Ele traz características do Cerrado, ele traz características do Chaco, ele traz características da Amazônia e traz características do Nordeste. Que bioma eu estou falando? Eu estou falando da planície do Araguaia, eu estou falando da planície do São Francisco, eu estou falando da planície do Pantanal, eu estou falando da planície dos Pampas, já que ali tem um incluso dentro dele, mas nós temos um complexo de biomas, ou a planície Médio Pururus. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do Pantanal. É importante porque nós tivemos um ano onde o Pantanal ele foi muito visto. As queimadas direcionadas ao Pantanal, eles desenvolveram ou encadearam problemas a nível nacional e até a nível global. Tivemos protestos, tivemos saídas de Gente, vocês estão me vendo? Tá tudo ok? A internet? Me dão um ok aí, por favor. Tá ok, né? Ah, beleza, porque caiu aqui no celular e por isso que eu pensei que a internet tinha caído. Mas vamos voltar. O Pantanal, ele foi um bioma muito visto esse ano. Então, eu quis trazer essa questão para a gente relacionar um pouco o Pantanal. E, ao relacionar o Pantanal, lembrarmos também do bioma Amazônia. Gente, é muito importante entendermos da seguinte forma. O Pantanal, ele tem essa complexidade de biomas. O Pantanal, ele não é um bioma único. Ele traz consigo características de diversos outros biomas. Por isso que é uma área tão complexa e uma área endêmica. O que é uma área endêmica? Uma área endêmica é uma área que só existe naquele local no planeta. Não existe outro local. Então, é importante a gente entender que o Pantanal, ele é um bioma muito importante para a biodiversidade. Nós temos uma complexidade de animais, de vida marinha e de vida... a nossa biomassa ali naquela área do Pantanal, ela é muito importante. E com isso eu gostaria também de lembrar para vocês a importância que existe a floresta amazônica para o Brasil. Nós já falamos disso, agora recentemente, quando estávamos falando de ecologia. E durante o ano todo, vocês sabem que a gente passou diversos vídeos sobre aquecimento climático, sobre o escambau. Gente, é muito importante entendermos a importância desses biomas para a vida. Mas também é muito importante entendermos a importância dos biomas para a economia. Como é importante a economia para esses biomas? E eu fazendo a relação do bioma Amazônia, eu trago mais um assunto para relembrarmos que também
cai na nossa prova, que é os rios voadores. Rios voadores sempre é lembrado nas nossas provas. Então é importante relembrarmos que a importância da floresta amazônica para o clima brasileiro é de fundamental entendimento deste complexo. Então vamos lembrar que os rios voadores é quando a floresta, né, a evapotranspiração da floresta amazônica, ou seja, aquela grande quantidade de massa de vapor d'água, ela circula pelo Brasil, nos ajudando nas precipitações e no clima. Então é muito importante entendermos que os rios voadores ele tem um direcionamento direto, principalmente à agricultura brasileira. Nós só temos essa quantidade de soja, de arroz, de tudo, por conta do ciclo de chuvas provocado pelos rios voadores. Então, a nossa agricultura está diretamente relacionada ao regime de chuvas provenientes desses rios. Então, os rios voadores é muito importante. A planície pantaneira, automaticamente vindo consigo o bioma pantanal, é de fundamental importância para nossas provas. Ok? Com isso, de novo, eu volto ao mês de junho. Lembra que eu falei do terremoto? Nós tivemos no mês de junho terremoto no México, né, que trouxe consigo também o grande problema de mortes e assim por diante. Nuvem de gafanhoto na Argentina, hein? Ano 2020, até nuvem de gafanhoto estava chegando aqui para a gente. E o ciclone bomba que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês lembram que eu trouxe até um vídeo mostrando o ciclone bomba? E são 3 temas muito importantes para entendermos alguns pontos. Vamos lá. Terremoto, a gente já conversou sobre os efeitos orogenéticos e epirogenéticos e toda aquela estrutura geomorfológica existente. Nuvem de gafanhoto. A gente sabe que os gafanhotos eles são atraídos por diferenças climáticas. Eles são atraídos pelo calor e pela diferença climática de uma determinada região. E aí a gente já começa a adentrar o grande problema climático existente no nosso país. Não só no nosso país, né? No planeta como um todo. A gente sabe que os problemas climáticos eles são nível mundial. Mas eu gostaria de lembrar que, por que eu falei no nosso país? Porque esse ano 2020 ele vai ser um ano de exceção, onde todos os países, não todos, né, mas uma sua grande maioria, nós tivemos uma diminuição na emissão de gases do efeito estufa, e o Brasil simplesmente teve um aumento, um acréscimo nos gases do efeito estufa. A gente falou isso em sala. Isso é proveniente das queimadas do Pantanal e da Amazônia. Então, essa questão ambiental ela é muito importante para a nossa prova. E essa variação climática e essa mudança climática, do mesmo jeito que ela atraiu gafanhotos, nós tivemos uma formação de ciclone aqui no país, onde nós temos, de regra geral, climas estáveis, e simplesmente nós tivemos uma chegada de um determinado ciclone que não é muito normal acontecer no nosso país. Ou seja, claro, foi um choque de massas de ar. Também se liga nisso aí, tá? Climatologia cai muito em prova. Ou seja, alta pressão e baixa pressão, toda aquela questão de elementos e fatores climáticos que trabalhamos muito esse ano. Se liga nisso aí. Então, essa diferença de temperatura encontrada ali no Oceano Atlântico e a chegada da massa polar atlântica, esse choque de 2 massas de ar, esse choque frontal, certo? Isso traz a formação de ciclones, isso traz a formação de variação climática. Então, vamos lembrar toda essa questão aí de clima, diferenças climáticas, baixa pressão, alta pressão, tudo que a gente viu ali, sempre um elemento climático, lembra de novo dos ciclos, sempre um elemento climático vai estar na nossa prova.
Ano passado caiu uma questão sobre albedo, né? O albedo, que é a diferença de cores relacionadas ao reflexo da luz do sol. Se o ano passado caiu albedo, esse ano pode cair qualquer coisa. Esse ano pode cair maritimidade, continentalidade. Esse ano pode cair, sei lá, umidade, vento. Ou seja, qualquer elemento climático ou fator climático pode cair na nossa prova. Então, vamos relembrar toda essa questão de clima direcionado ao nosso dia a dia, ok? E no mês de agosto, tivemos ali a explosão daquela grande explosão que aconteceu no Líbano. De novo, o Oriente Médio à vista de um grande fato no planeta, certo? Problemas geopolíticos ali acontecendo a partir de uma explosão. Sabemos que o Líbano já está sofrendo grandes problemas econômicos e assim por diante. E essa explosão só fez mostrar a nível global os problemas políticos e os problemas econômicos daquela região, certo? Que deixou 3 mil feridos e 70 mortos. Então, isso também foi um fato muito relevante no ano. Mais uma questão relacionada aqui, vamos lá para a nossa quarta questão. A ideia de metrópole nos remete a uma outra ideia de hierarquia. As metrópoles seriam as entidades mais altas na hierarquia, em virtude de deterem as melhores condições econômicas, sociais, culturais e políticas. Daí sua posição de comando. Cidade é outra questão que eu aposto numa questão relacionada a cidades na prova de vocês. Eu acho que a gente já falou isso bem no comecinho, né, da nossa aula de hoje, que a cidade, quando a gente falou ali de demografia, também foi um grande problema visto por conta do ano 2020. E a gente relembrar o que a gente trabalhou em cidades, né, metrópoles, megalópolis, ou seja, a hierarquia, a rede. Lembra que a gente falou de hierarquia, que Recife precisa de São Paulo, que precisa de Nova York, que Caruaru precisa de Recife, que Cupira precisa de Caruaru, ou seja, nós temos uma hierarquia de cidades, nós temos uma hierarquia regional. Isso é muito importante entendermos. E essas hierarquias e essas ligações entre cidades formam uma rede. Então é importante entendermos toda essa questão de rede e de hierarquia relacionado às cidades. Então, a ideia de hierarquia urbana no Brasil, no contexto referido pelo autor, é definida corretamente como alternativa A, ou seja, essa hierarquia de cidades que existe no Brasil, ela é definida como a constituição de cidades de grande porte, as quais cumprem a função de ampliar suas redes de fluxo para outros países. Ou seja, eu tenho que ampliar minha rede de fluxo para outros países para fazer uma hierarquia? Não. A hierarquia ela é feita de forma natural, de forma necessária, onde uma cidade é mais importante que outra. Não que uma cidade precisa formar essa rede. Então, a alternativa A está correta, não está errada. A alternativa B, ele diz que a hierarquia é a capacidade de dispersão de fluxo espacial. O que é a dispersão de fluxo espacial? Ou seja, você está dispersando pessoas. Quando você dispersa pessoas, você faz uma hierarquia de cidades? Não, está errado. A alternativa C é a relação hierárquica direta, desenvolvida a partir de metrópoles nacionais para as cidades de pequeno porte, ligadas entre si por uma estrutura de transporte e comunicação, caracterizada por fluxo de capital internacional. Ou seja, a questão, essa questão, ela vai certinha até o final. Quando chega no final, ela escorrega, porque ele diz que a característica principal, né, está dizendo que é caracterizada, ou seja, que sua característica
para a formação do fluxo de cidade, para a formação da hierarquia de cidade, ela tem que ter o fluxo de capital internacional. Então, o erro da questão está no final, porque não precisa ter fluxo de capital, ela precisa ter uma ordem de comando diante de outras cidades, não de fluxo de capital. Então, também está errada. É uma questão complexa, ou seja, se você na pressão da prova, você realmente poderia até marcar essa letra C. A alternativa D, ele diz que é papéis ocupados pelo centro subregional na organização econômica das áreas de influência espacial, com formação de uma área, de uma rede urbana que exerce controle central dos fluxos de transporte e comunicação nas cidades contíguas, ou seja, muita conversa fiada e não diz nada. Quando a questão ela traz muita conversa, muita balela, praticamente é certo que ela está errada. E a alternativa é funções desenvolvidas pelas cidades na organização socioeconômica e espacial, perfeito, correspondente, espera aí só um minutinho, porque aqui está tampando a minha visão, então deixa eu aumentar aqui essa área só para ver. Vamos lá, filho, me ajude. Aê. Funções desenvolvidas pelas cidades na organização socioeconômica e espacial correspondentes à capacidade de concentração de fluxo, perfeito, e à extensão da área de influência de cada cidade numa rede urbana. Então, a alternativa correta, essa alternativa que é tudo aquilo que a gente falou, a importância de uma cidade em relação a uma rede urbana, uma rede de outras cidades. Ou seja, esse complexo de cidades, essa junção de diversas cidades forma uma rede. E essa formação de rede forma suas hierarquias. Qual a cidade mais importante que a outra? Ou seja, a gente já falou, né? Mas Recife precisa de São Paulo? Eu preciso comprar coisa de São Paulo? Preciso. Recife precisa de São Paulo? Precisa. Quem é mais importante? Recife ou São Paulo? São Paulo. Então, numa hierarquia, São Paulo é maior que Recife. Agora, a nível regional, quem é maior? Recife ou Aracaju? Quem é maior? Recife ou Alagoas? Ou Maceió? Quem é maior? Recife ou Caruaru? Então, hierarquicamente, Recife é uma cidade regional, porque ela exerce uma influência regional. São Paulo é uma cidade nacional, porque ela exerce uma função a nível nacional. Caruaru é uma cidade local, porque ela exerce uma função local. Então, isso forma uma rede hierárquica de cidades. Então, vamos se ligar, que é uma questão que traz muita relevância na nossa prova. Cidades vai estar domingo. E no mês de setembro, gente, nós tivemos aí as queimadas no Pantanal, que a gente já conversou na questão passada, né, quando trouxemos o Pantanal como grande importância, e as eleições nos Estados Unidos, né? No mês de setembro, realmente começou a eleição, teoricamente. Foi quando nós tivemos aí o embate, né, dos Estados Unidos ali entre Donald Trump e Biden, naquela conversa lá, naquele bate-papo que foi bem estrúxulo, né? Quem assistiu o debate viu aquela vergonha que estava acontecendo ali. Então, são pontos importantes. A eleição americana é muito importante também para o ano, que ele traz consigo diversos fatores, né? Desde questões ideológicas a questões políticas, econômicas. Então, é um processo que tem relevância. E a nossa última questão, a nossa última questão, ela traz um texto, certo? É uma questão, acho que foi de 2018, que ele traz o seguinte: trata-se de perda progressiva de produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos, ou seja, subúmidos e semiáridos,
em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais, uma área de transição, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletindo pela incapacidade do suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Cara, o que é que essa questão fala? Ele está falando uma perca progressiva de capacidade de uma determinada área de ter sua vegetação. Vê só, temos algumas palavras que nos trata da questão. Ou seja, ele fala que reflete a incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Ou seja, aquela área ela já perdeu a sua capacidade de desenvolver uma nova formação de vegetal, uma nova formação de vida. E pior, ele está falando aqui que a área ela não suporta uma nova estrutura florestal e nem plantação agrícola. E ele fala que é uma área de transição. Para vocês que não conhecem, vamos lá. O texto enfatiza, a gente vai tratar disso aí um pouquinho, peraí. O texto enfatiza uma consequência na relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, ou seja, o homem invadindo a área ambiental. E diz respeito ao processo ou seja, quando o homem interfere diretamente na floresta ou na área específica, prejudicando essa área específica de uma forma muito grande. Gente, vê só. A alternativa A, ela fala de inversão térmica. O que é inversão térmica? Sempre cai questões relacionadas a isso, hein? Inversão térmica é quando nós temos uma diferença de temperatura entre as partes mais baixas e mais altas da atmosfera, né? Sabemos que a parte mais baixa ela é mais quente e a parte mais alta é mais frio, né? Quanto mais alto, mais frio. E quando acontece uma inversão térmica, a parte de baixo ela fica mais fria e a parte de cima ela fica mais quente. Aí. Vocês estão escutando? Vocês que ficaram? Me dá um ok aí, vocês. Estão escutando? Sim? Pronto, beleza. Ele deu um bug aqui. Então, quando nós temos essa variação de temperatura, certo? Ou seja, as partes mais baixas se tornam mais frias e as partes mais altas, a atmosfera mais quente, nós temos uma inversão térmica. Essa inversão é provocada por uma coisa chamada poluente. Ou seja, o homem, ele por conta da poluição, nós temos essa inversão térmica, certo? Mas isso não está... Mas isso não está relacionado ao problema que a questão nos traz, que é uma questão de floresta, uma questão estrutural. A alternativa B fala da poluição atmosférica, que também não está relacionado ao problema do texto. A alternativa C, ele fala de eutrofização da água. O que é eutrofização da água? Eutrofização da água é quando nós temos um acréscimo de nutrientes. Ou seja, um excesso de algas faz com que aquela água ela fique com uma quantidade excessiva de nutrientes. Então, essa quantidade excessiva de nutrientes é chamada de eutrofização, que também não tem nada a ver com o texto. O texto está falando... Ou seja, está falando da questão das florestas. Alternativa D, contaminação do solo. Pode ser, mas a questão não está falando de contaminação do solo. Nós estamos falando de problema em reestruturação de mata. Problema em reestruturação de uma floresta. Problema de reestruturação da vegetação. A contaminação do solo, ele pode prejudicar, mas ele não necessariamente faz com que nós tenhamos problema de um reflorestamento. E a alternativa é desertificação. Isso é a alternativa correta, que é a alternativa
É. O que é a desertificação? É quando o homem desgasta o solo de tal forma que aquela área de semiárido se transforma em uma área árida, uma área completamente desértica. E a gente sabe que o deserto, ela não tem estrutura de reestruturação de determinado bioma. Quando ele fala aqui numa área de transição, a gente sabe que hoje o nosso maior problema de desertificação está naquela área entre a região Nordeste e Norte, por conta do desmatamento e a influência do homem naquela área. Nós tivemos ali um grande desmatamento e automaticamente uma transição para a desertificação. Então, a gente se liga nessa parte aí, tá? E as últimas dicas da noite, certo? Eu queria que vocês olhassem esses 5 temas aí que eu acho também muito relevante, certo? Que seria o destaque das mulheres na pandemia, né? Nós tivemos um destaque muito forte da classe feminina nessa pandemia, né? Desde líderes como Angela Merkel, a enfermeiras, a médicas, ou seja, as mulheres em destaque na pandemia. Eu acho que é um tema muito interessante para vocês procurarem e estudarem isso aí, principalmente as grandes líderes, que a gente sabe que os países que se desenvolveram melhor na pandemia foram aqueles países que tiveram sob comando uma mulher. Então, é um tema assim, que eu acho muito relevante. A questão do Brexit, né, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, né, da União Europeia, mesmo com pandemia, com tudo, isso se concretizou esse ano. Então, é um tema também interessante. Isso, é claro, já é recorrente de 3 anos, mas sempre é um tema atual, pelo menos até o ano 2020. A tecnologia 5G, né, que a gente viu uma briga muito grande esse ano, principalmente com algumas pessoas querendo barrar a China de concorrer a essa nova tecnologia aqui no Brasil, certo? A questão da vacina. A questão da vacina também é um tema, né, fundamental para o nosso ano. E, finalizando, eu coloquei aqui e-commerce. Gente, a gente viu que, economicamente, nós tivemos várias perdas, mas uma área que se desenvolveu de forma assim, consistente e de forma muito progressiva foi o e-commerce. Então, são áreas, como eu disse a vocês, geograficamente muito importantes, geopoliticamente muito importante, mas também a nível de redação e a nível de desenvolvimento de atualidade, extremamente importante. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por estar comigo aqui hoje, mesmo com esses problemas que tivemos aí de internet, de computador, de tudo. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo na provinha de vocês. E sábado, né, nós vamos ter um encontro bem rápido, de meia hora, mas eu espero que vocês para me dar algumas dicas antes da prova e a gente está aqui na torcida. Como eu disse, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um zap para mim. E até próximo sábado, né? Até mais, gente. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima, tá? Cheiro no coração de vocês.